O nosso viés hoje é a poética. Poética tantas vezes também chamada por lírica. A poética tem um conteúdo gigante. É agigantado o baú de conteúdos da poética, das contribuições que a poética ou a lírica nos dão para a formação da inteligência, para a formação da sensibilidade, para a agudeza da percepção, humanas. A gente vai fazer várias sessões sobre a poética. Tantas vezes essa injustiçada arte. Isso é só poesia. Poesia como uma dimensão do sonhador, no sentido pejorativo do sonhador como bobão, como utópico, como o fora da casinha, coisa de poeta sonhador, não sei o quê. Esse é um lado pejorativo que existe, porque é uma ignorância. As pessoas não compreendem o que efetivamente é a poética. Eu vou falar hoje sobre um viés específico, que é a tensão. Qual é a tensão humana, intelectual, afetiva e existencial, que a poética dá cabo? O discurso poético é um discurso orientado às tensões do possível e do impossível. Sempre. Por isso que a poética é evocativa. Poiesis vem de produção, de criação, de uma possibilidade de efeitos. A poética, sempre que nós lemos uma poesia, nós estamos inteligindo uma tensão entre as possibilidades e as impossibilidades. Sabe o que é? Eu plantei um pé de jabuticaba, mas não nasceram jabuticabas, nasceram rádios de pilha. Uma ironia que nos provoca um absurdo. Eu posso, pela poética, pôr em cima disso uma estética, uma sonoridade. Essa estética pode ser sonora, essa estética pode ser visual. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Olha aqui que é uma estética visual. Você está vendo o mar. Você está vendo alguém chorar. Essa estética tem uma tensão manifesta aí. Era o limite à travessia do mar. Precisa de um discurso poético para dizer a bravura com a saliência e a ênfase no problema do impossível que se tornou possível. Para atravessar o mar, houve muitos sacrifícios e sofrimentos. Isso é um discurso falado. Você tem um entendimento objetivo disso. É algo absolutamente indicativo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Disse a mesma conteúdo que o indicativo disse, só que de forma lírica, de forma vivencial. O lirismo nos põe naquela vida, nos põe na vida da experimentação da tensão do possível e do impossível. É algo que sempre é um convite para expansões. Esse possível e impossível é a divisão entre a ficção e a realidade, é a extração da ficção, da parte da ficção que ela é muito real. Os mitos, as epopeias, escreviam sempre no verso poético, exatamente porque eles são um convite de experimentação dos nossos limites. Você não deve ler a Odisseia, não deve ler os Lusíadas, não deve ler poesia de um modo geral, você não deve ler o Fernando Pessoa para meramente saber de fatos, mas é para você ser instigado a uma tensão do possível e do impossível. Do possível e impossível que alguém fez, do possível e impossível que é do pensamento, do possível e impossível que é uma ideia qualquer, tem aplicabilidade, do possível e do impossível, das possibilidades e impossibilidades da vida humana. Isso é poética, isso é a lírica. No mínimo a lírica te enche de vida.
Nem que ela esteja falando de impossibilidades, mas ela então te dá a zona em que você vai viver. Comentário aqui. Pessoa, este sotaque é maneiro. Obrigado. Meu sotaque, eu convivi em muitos lugares distintos. Eu falo tu, eu vivi no Rio Grande do Sul há muito tempo. Então, e frequentei Portugal também. Enfim. Então, a poética, dentro desse verso que eu quero ver hoje, nos ensina a ver, a ser sensível às tensões, da possibilidade e da impossibilidade, trabalhando necessariamente com fantasia. Tem que ter muita fantasia. Antes de uma coisa ser possível, ela é fantástica. Tá? E aí o discernimento das fantasias que vão se concretizar ou não vão concretizar. Tá? Essa é uma chave de leitura muito importante. O camarada não empreende, quer empreender. O camarada não cria, quer criar. Não adianta você ficar lendo manual de como empreender e como criar. Internaliza a lírica, internaliza muita poética, evocativa ao bem, ou até melancólica. Mas você está vivendo no problema, quais são os limites? Só de você estar diante de um texto... Só um instantinho. Olá, voltei. Só de você estar diante de um texto de natureza poética, você está pisando nessa tensão. Você pode não perceber lucidamente que está pisando nessa tensão, mas você está recebendo isso pela provocação imagética. Tá? Preciso cuidar das minhas... cheirar minhas rosas, amar minhas plantas, regar meu jardim, o resto é sombra de árvore. Está falando de possibilidade. Está falando de possibilidade de vida. Tá? E você assimila esse ressaibo da possibilidade. A poética vai nos dar, além dessa tensão, ela vai nos dar o fruto dessa tensão, que é a expressão. Você não sabe se expressar bem, tem que ler bastante. Mas leia bastante poética, lírica, de bom nível, evidentemente, né? Falando evidentemente das coisas de bom nível. E isso vai ser um contributo, tá, para a sua expressividade muito grande. Qual é o problema da expressividade? Todas as pessoas que têm inibição, têm algum gargalo, algo relacionado à expressividade, ele está com um problema de limite. A nossa expressão é o nosso limite. Então, quando alguém tem uma sensibilidade muito aguda com se expressar, a rigor, a grande problemática dele é mostrar os seus limites, é estabelecer os seus limites, é fixar limites. O que eu posso, o que eu não posso. O que eu posso ou não posso, gente, é o discurso poético, como eu estou falando. Você está entendendo? É exatamente isso daí. Então, não subestime o peso formativo que a poética ou a lírica tem. Eu estou falando aqui dentro de uma estimulação de atitudes, dentro de estimulação de tensões que instigam uma atitude. Tem mais um monte de conteúdos que você tira da poética, intelectuais sobre a isomorfia, tá? E outros que a gente vai ver aqui, estéticos, refinamento dos perceptos, etc. Então é uma injustiça, uma imbecilidade o preconceito, a pejoração que existe contra a poética. Um preconceito, as pessoas são ignorantes. Ai, vai ler poesia, sabe? O que é isso? Sim, tem que ler poesia mesmo, poesia boa, tá? Não vamos esquecer que nós somos um país de analfabeto funcional. Então, assim, a depreciação do que é bom acontece por aqui. Você tá entendendo? Então, ler poesia, por que não escrever poesia? A escrita da poética, vou tomar esse gancho, tonifica demasiado essa questão da expressão e, por sua vez, vai ser integrativa. A poética nos integra
muito mais que os demais discursos. Por quê? Porque ela converge uma fina percepção, uma fina inteligência, afeto e possibilidade. Possibilidade, vamos lembrar, é fronteira. Discutir o que é possível, discutir o que não é possível, é a fronteira. Quem não se expressa está com problema do medo da fronteira. Que é no limite o que eu posso, o que eu não posso fazer. Quando você sabe ler poesia, toda e qualquer poesia, você tem que ver qual é a tensão possível e impossível que está envolvido. O que era para ter sido, mas não foi, do Manuel Bandeira. Tá? Mas assim, se você, o próprio Tabacaria feito, o colega aqui está mencionando, Tabacaria está exatamente discutindo. Por que eu não tive mais metafísica? Ou por que teve metafísica dessa forma? Está dizendo por que foi essas possibilidades. Então, não subestime a poética. Você quer ter um desenvolvimento inteligente, debruce sim na poética. Tá? Nós vamos fazer outras lives com outros viés. Então o viés hoje foi poética e a tensão que nela está envolvida, do possível e do impossível, do factível ou do não factível. Tá? Essa é a questão. E o não factível que produz efeitos. O mito não é factível, mas ele é altamente gerador de efeitos. Altamente gerador de efeitos. O não factível, tá? O ficcional, que tem as suas zonas de realidade, e quanto que eu vejo o melhor da realidade porque eu vejo a ficção. Quanto que eu consigo ter objetividade na medida que eu navego na fantasia. E essa boa ordenação do fantástico como condição para a ordenação do objetivo. Meus caros, muito obrigado e boa poesia.